Boa noite, meus amados irmãos. Mais uma terceira quarta-feira. Eu vou me ajeitando e falando. E Igreja Atualizada Nação. Hoje eu vou pegar um texto emprestado do presbítero Gustavo. Ele está trazendo o estudo da Igreja Atualizada na Esperança, o livro da Revelação, o livro de Apocalipse. Mas, como estudo passado, a gente conversou algumas coisas que eu gosto sempre de dar uma pinceladinha rapidinha, né, para a gente não esquecer. A gente conversou sobre uma igreja com propósitos. Se uma igreja atualizada na nação, é uma igreja com propósitos. Destacar que esses propósitos são dados por Deus, Cristo que nos mandou, são mandatos e que são inegociáveis. Uma igreja atualizada na nação é uma igreja em adoração, uma igreja em serviço, uma igreja que evangeliza, que tem comunhão, uma igreja que discipula. Isso é basicamente o que a gente conversou lá atrás, no mês de agosto, terceira quarta-feira. E hoje, eu só destacar, abrir um parênteses rapidinho, eu não gosto de teologia de catástrofes, não gosto. Eu não acho isso, mas está na Bíblia. Então, vamos estudar o que a Bíblia nos fala, mas sempre com um olhar que não é nosso. A gente sempre pedindo que o Espírito Santo de Deus fale conosco e nos incomode, que quando nós possamos abrir a Bíblia, que ela possa falar conosco de uma forma muito particular e muito especial. Essa sempre foi e vai ser a minha oração, principalmente nessa noite. E antes, eu gostaria de fazer uma enquetezinha rápida. Rápida, uma enquete, coisa simples, só para a gente chegar ao ponto do que o assunto vai trazer hoje. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês gostam de café? Gostam, né? Qual a temperatura do café que vocês gostam? Fria, quente ou morna? Quente. Temperatura, por exemplo, você vai tirar férias. Frio, um lugar quente ou um lugar morninho? Quente. Aí vamos lá, vamos continuar. Comida, se você gosta de comer comida fria, morna ou comida quente? Fria, alguns frios. Mas o que eu gostaria que vocês trouxessem na memória de vocês é que nós temos preferências, principalmente de alimentos, temperatura de alimentos. Quem não gosta de um café quentinho? Todo mundo gosta, não é? Nem todo mundo. Mas o café quentinho eu acho gostoso, mas eu misturo com leite. Enfim, mas o que eu gostaria de trazer nessa noite que vocês pensassem é: nós temos nossas preferências, mas quais são as preferências de Deus? Qual a temperatura que Deus prefere? Se você tivesse a oportunidade de tirar alguns minutinhos para conversar com Deus e fazer essas perguntas para Ele, qual seria a resposta dele? Ele tem os desejos e a vontade dele, não tem? Aí eu vou fazer uma outra pergunta. Se eu perguntasse, se você tivesse a oportunidade de olhar para Deus nesse momento e perguntar para Ele: Senhor, qual a temperatura da igreja que você se agrada? Uma igreja fria? Uma igreja morna? Ou uma igreja quente? Nós temos ideia do que, porque nós lemos a Bíblia. Mas acalma o seu coração, fica tranquilo. Eu não vim com porrete hoje, né? Esse não é o intuito. A gente vai trazer esse estudo no intuito de que nós possamos olhar para dentro de nós nessa noite e ver: será que nós estamos com a temperatura errada? Será que Deus está se agradando da temperatura que essa igreja tem? Será? A pergunta em especial seria: a igreja morna, quente ou fria? Mas Deus nos deu umas ferramentas para consultar, não é? Que é a Bíblia, em primeiro lugar, que é a sua palavra, que a gente pode consultar qual é essa temperatura que ele tem o desejo que a sua igreja tenha, e a oração. E eu gostaria de fazer uma pausa para a gente fazer uma oração nesse momento. Porque, meus irmãos, esse assunto é um assunto que eu acho que
é muito forte. É um assunto que a gente tem que parar, sentar e refletir. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, pelo sangue de Cristo Jesus, Senhor Deus, que o Senhor derramou em nossas vidas, Pai, eu te peço, abra o nosso coração, a nossa mente, que o nosso coração nessa noite seja um campo fértil, Senhor Deus, para a Tua Palavra. Que possamos olhar para a Tua Palavra com os olhos que vêm de Ti, Pai. Que o Senhor possa colocar isso no nosso coração através do Santo e Precioso Espírito que já habita em nós. E eu te peço, Senhor Deus, usa cada um de nós aqui, especialmente hoje, utiliza a minha voz, Senhor Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Diante disso, eu vou pedir que os irmãos abram a Bíblia de vocês, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, dos versículos 14 até o versículo 22. Eu vou ler, vocês me acompanhem. É um texto que é conhecido. Acho que todo mundo já leu esse texto. Se não leu, vai ter oportunidade de ter acesso a ele agora. Isso. Eu vou ler lá, que aquela tradução ali está igual. Não, pode ser, não tem problema não, qualquer uma. Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 ao 22. Podem acompanhar ali. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios, nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amam. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Meus irmãos, é um texto forte. É um texto que nos convoca a olhar para dentro de nós. O tema de hoje, que eu gostaria de tratar com os irmãos, é: qual a temperatura de uma igreja atualizada na ação? Qual a temperatura de uma igreja atualizada na ação? Primeiro a gente tem que entender quem está escrevendo a carta, quem está enviando a carta. Isso logo no comecinho, no versículo 14 ali, a gente já vê que essa mensagem é do Amém, da testemunha fiel, daquele por quem Deus criou todas as coisas, Cristo. Ele que está enviando essa carta. E para quem é essa carta? O texto nos diz que é ao anjo da igreja de Laodiceia. A responsabilidade do pastor é ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja que nós conhecemos, o pastor. Só que, meus irmãos, não é só para o pastor não, nesse caso. Fica tranquilo, pastor. Não é só para o pastor não. O que nós vemos nessa carta aqui é uma igreja em que Cristo está a ponto de vomitá-la, porque é uma igreja morna. Diz mais o texto, diz que vocês são ricos, não precisam de nada, já tem tudo. Olhando um pouquinho para essa igreja é situada numa cidade que é uma cidade muito comercial. Uma cidade que tem um comércio assim, muito forte. Então, as pessoas dessa cidade, as pessoas dessa igreja têm uma vida financeira abastada, têm uma vida financeira muito boa.
E quando Cristo está falando isso para a igreja, Ele está falando, olha, vocês têm tudo mesmo. Não está falando para pessoas que moram no local onde ganham salário mínimo, não. Ele está falando para pessoas que ganham e que recebem dinheiro, muito, não é pouco não. E que, quando Ele manda essa carta ao anjo da igreja, todos ali, todos nessa igreja, estão com seu coração voltado para as riquezas desse mundo. Todos, sem exceção. O pastor precisava ouvir, mas as ovelhas precisavam ouvir mais ainda. Porque às vezes nós colocamos pessoas onde não devem estar. A gente coloca pessoas, tipo, exalta algumas pessoas, né? Mas não. Meus irmãos, essa igreja de Laodiceia é uma igreja que estava morna, a ponto de ser vomitada da boca de Cristo. Mas fiquem tranquilos. Quando a gente olha para aqui, Apocalipse 17, 18, a gente vê isso. Ó, vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida, e tudo temos que precisamos. Mas não sabem que são infelizes, são nus, que vocês, na verdade, não têm nada. Se a gente for olhar para a Bíblia, a gente vai ver que Cristo fala, ajunteis tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Não na terra, onde os ladrões podem roubar. E diz mais no finalzinho, quando olha e fala bem assim, aonde está a sua riqueza, ali estará seu coração. Aonde está o coração dessa igreja de Laodiceia? Nas riquezas desse mundo, né? Fácil da gente entender isso. A gente também pode observar que Cristo, ele já fala assim, eu sei o que vocês têm feito. Logo no versículo 15 aqui, né? Isso, logo no iníciozinho do versículo 15. Mas se a gente for observar, são 7 cartas, não são? Todas as 7 cartas, Cristo inicia falando dessa forma. Primeiro ele fala, ó, escreva ao anjo da igreja, de alguma forma. E em seguida coloca lá, Apocalipse 2:2, a igreja de Éfeso, fala a mesma coisa. Se vocês quiserem consultar, podem consultar, não tem problema. 2:9, igreja de Esmirna. Fala para a igreja de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, todas elas. Ele conhece a cada um de nós. No íntimo. A gente pode nem ter falado, mas ele já sabe. A intenção do nosso coração. Aonde está o coração dessa igreja? Aí eu peço para a gente vir para a nossa época agora, né? Aonde está o nosso coração? Meus irmãos, nós não podemos deixar que a riqueza desse mundo abra e deixe nossos olhos arregalados. Pelo contrário, nós temos que juntar tesouros nos céus. Não é fácil. Uma igreja atualizada na nação, qual a temperatura dessa igreja que deve ser? A gente vê, cada uma delas aqui tinha o seu problema, né? Uma tinha que voltar ao seu primeiro amor, outra também tinha os olhos meio ali na riqueza ou não, e por aí vai, todas elas tinham um problema. Mas nenhuma delas estava a ponto de ser vomitada da boca de Deus, da boca de Cristo, porque eram mornos. Aí eu vou convidar os irmãos para a gente pensar. Vamos pensar um pouquinho. Quem são esses mornos? Se a gente for trazer hoje, para o nosso período, para dentro da nossa igreja, quem seriam essas pessoas? O que essa igreja estava passando naquele momento, naquele período da história, que Cristo falou, vocês são mornos. O que poderia ser? Estavam prontos a ser vomitados da boca de Cristo. Mas vamos pensar primeiro no frio e no quente. Vamos lá? Quem são os frios? É aquele que é indiferente. Tem uma postura que é indiferente ao que Cristo quer, ao que Deus quer. Eu vou fazer o desejo do meu coração, não importa. Eu assumi a postura diante de mim, diante de Deus e diante dos homens, de que eu não estou nem aí. Essa frieza já entrou no meu coração, é a mesma coisa que eu vi por cumprir um ritual de religiosidade. Eu vou porque eu me sinto bem na igreja, né? Vou lá, passo a semana bem.
Esse pode ser o sentimento do frio? Pode. Dentre outros mais. Mas essa pessoa sendo fria, ela também não se esforça para mudar essa situação. Ah, não vai fazer diferença. Estou vivendo bem. Tenho meu emprego. Tenho tudo. Não preciso. É como se fosse uma comunidade de autoajuda, entendeu? É tipo assim. Aí a gente olha para o quente. Por quente. Quase que eu falei crente. Por quente. Ele pode ser entendido, o quente, por uma pessoa que está totalmente voltada com seu coração para a vontade de Deus. Ele está olhando para Cristo e falando: Cristo, o que você quer de mim? O que eu posso fazer além do que você já está me pedindo? Vamos pensar na igreja atualizada, que é uma igreja com propósitos? Eu estou servindo bem, Deus? Eu vou orar e falar: Deus, me coloca cada vez mais no meu coração o desejo de te servir, o desejo de evangelizar, o desejo de discipular, de se movimentar. Vocês lembram que lá no começo, o primeiro estudo, que foi lá no livro de João, que era um homem que não tinha o movimento das pernas, e que ele estava ali, 38 anos do lado daquele tanque de Betseba ali, e que ele reclamava: olha, eu tento ir, mas ninguém me ajuda. E nós viemos caminhando, Cristo foi até ele, levantou, colocou ele para andar, andamos, estamos caminhando, conhecemos a Cristo, Ele nos mantém caminhando, e nós passamos a ser uma igreja com propósitos, e agora estamos mornos? Agora voltamos à estaca zero, a ponto de ser vomitados pela boca de Cristo? Meus irmãos, isso é entristecedor ao nosso coração, né? Imagina a gente pensar num ponto desse. O que estava errado? Será que nós estamos fazendo algo de errado também? Em que Cristo está olhando para a gente meio, vou parafrasear assim no jeitinho, já meio tortinho? Nós temos que cada vez mais, meus irmãos, nos juntar, estarmos juntos assim em comunhão. Existe o pessoal faz uma comparação, né, com o braseiro. Nós temos que estar no braseiro, aquecidos, um aquecendo o outro, para que isso não aconteça, para que nós não nos tornemos mornos. E se isso acontecer, nós temos que buscar a Deus, falar: Deus, o que está acontecendo? Só que quem está morno, normalmente nem assume, né? Porque se a gente for parar para fazer uma análise bem mais profunda, não, eu venho na igreja, eu até choro quando está tocando uma música, quando está tocando um louvor, até choro. Eu oro. Mas onde está meu coração? Será que não está nas riquezas desse mundo? Mas o quente também, ele assumiu uma postura com ele, com Deus e diante dos homens. Falou: olha, Deus, eu vou te servir de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, que é isso que a sua palavra me diz. Eu vou te buscar, Senhor. Eu vou te buscar na tua palavra, eu vou te buscar na oração. Eu vou te buscar e que seja revelada a mim, Senhor Deus. Eu te peço, que se revele a mim a cada dia, a cada segundo. Que coloque pessoas, irmãos do meu lado, para que eu possa crescer espiritualmente cada vez mais. Essa é a nossa oração. Esse deve ser o nosso desejo. Uma igreja atualizada na ação tem que ter a temperatura que Deus quer nas nossas vidas. Ah, Vinícius, então você está me falando que a gente tem que ser pentecostal, sei lá, qualquer outra coisa? Não, meus irmãos, não estou falando isso. O que eu estou dizendo é: aonde está o seu coração? Aonde está o meu coração? Qual a temperatura que ele está? Quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para Deus, quando eu olho para Cristo. O que isso aquece em mim? Será que isso aquece meu coração o suficiente para que eu possa querer buscá-lo mais e mais e mais? Mas a gente percebe que são duas condutas diferentes, né? Um para o declínio, que é frio, né? Cada vez mais me afastando de Deus, cada vez mais me afastando de Deus. Ah, mas existe o livre-arbítrio. Existe. Eu penso que o livre-arbítrio me afasta cada vez mais de Deus.
Porque sempre que eu olho para o meu desejo, que eu olho para o meu coração, eu vou me afastar de Deus cada vez mais. Todos os dias, cada segundo. Pois bem, o morno está a ponto de ser vomitado da boca de Deus. Eu estou repetindo porque o texto, isso para mim é muito pesado, gente. Sinceramente, eu fiquei alguns dias pensando, gente, ô Deus, é isso mesmo? Ô Deus, é isso mesmo que você quer? Porque é um assunto que eu acho que o pastor que deveria estar aqui falando. Mas enfim, é uma igreja atualizada da nação. Somos uma igreja atualizada da nação fria? Nós já temos aí uma fama sorveteriana, sei lá. Né? Dizem que quando passa em frente à igreja presbiteriana, o carro está tudo congelado, tem um monte de piadinha que rola por aí. Mas isso não é verdade, meu irmão. Não aceite isso no seu coração. Porque quem está em Cristo Jesus tem um coração quente. E cada dia mais quente, seja mais fervoroso, com maior desejo de buscá-lo, de estar perto dele, de buscar a tua palavra, de orar, estar junto, irmãos, para crescer espiritualmente. Esse deve ser o nosso desejo. Mas quando a gente fala de morno agora, a gente está falando de uma pessoa em cima do muro. Uma pessoa que não se decidiu ainda. Uma pessoa que está indecisa, vamos colocar dessa forma, para ficar bonitinho, né? Mas o fato é que existe até uns trocadilhos que o pessoal faz, né? Crente Raimundo, que está com o pé na igreja, outro no mundo, e por aí vai, tem vários. E como eu falei, nós às vezes não aceitamos que estamos nessa situação. Nós devemos estar atentos, meus irmãos. Cristo fala, quem dera se fosse frios ou quentes, porque mornos eu vou vomitar da minha boca. Devemos buscar a Deus, buscar a Cristo Jesus, a tua palavra. Mas vamos assim, trazer algumas coisas, né? Por exemplo, vamos falar de louvor. Existem jovens, por exemplo, até vi algumas pessoas já comentarem isso. A primeira vez que eu fui para a igreja foi atrás de uma paquera, né? Eu queria paquerar. As pessoas da igreja as meninas da igreja, né, são mais quietinhas, chamadas meninas para casar, não é assim? Eu vou lá só para paquerar. Não, eu vou tocar no louvor e depois eu vou para a balada. Não tem problema não. Não faz diferença, eu estou em cima do muro. Quando eu estou na igreja, eu levanto a mão, eu choro. Mas quando eu estou lá fora, é outra. Tipo assim, vira chave, né? A gente vira a chavinha assim, parece que tudo some, né? Eu me lembro do pastor Jacques Stone, ele falou um negócio aqui que aquilo ficou no meu coração. Ele falou, olha, você vem aqui, passa por aquela porta, você ouve todas essas verdades, você lê, você canta, você adora Cristo, mas quando você passa por aquela porta ali que você sai, parece que esquece tudo. Isso ficou gravado, eu fiquei assim, meu Deus. Meus irmãos, eu não quero que vocês entendam, eu não sou santo. Eu sou tão pecador quanto todos vocês. Mas o quente, não estou falando que eu sou quente. Eu gostaria muito de ser, eu tenho buscado muita gente para ser quente. Mas o quente, ele pode cair, ele pode pecar. Mas isso não vai alterar a sua posição diante de Deus. Não vai. E não deve alterar. Todos nós aqui, todos, em algum momento, ou do dia, ou da semana, ou do mês, nós vamos cometer um pecado diante de Deus. Que seja em palavras, que seja em ações, vamos cometer, e cometemos todos os dias, se bobear todo dia. Não é? É sentar no ônibus, fingir que está dormindo para não dar o lugar para uma pessoa mais idosa. A gente finge que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. É uma fechada que eu dou e, né, falo algumas palavras graciosas. Só ali naquele momento, né? Tem um livro de Billy Graham que fala
que se nós queremos ter o movimento do Espírito de Deus em nós, nós temos que pedir perdão a cada minuto. Cada minuto, cada coisa, nós devemos parar todo momento e orar e falar: Deus, me perdoe. Eu posso nem saber de que eu estou pedindo perdão, mas eu tenho que olhar para Deus e falar: Deus, eu sou pecador, me perdoe. Olha para mim, Senhor Deus, porque eu preciso da Tua misericórdia. Todo momento. E precisamos, todo momento, sim. Mas eu não quero estender muito nesses. Eu não vim aqui para apontar dedo para ninguém, meus irmãos. Como eu falei, eu não sou santo. Mas nós devemos parar um minutinho, nesse momento, olhar para dentro de nós e falar: será que eu estou vindo para a casa de Deus pelo motivo certo? Teve uma pessoa que eu conheci que ele falou: olha, eu estou indo para a igreja porque eu estou muito tempo separado da minha filha, e eu reencontrei, e ela está na igreja e eu quero estar perto dela. É nobre, não é? É. Mas eu estou vindo pela minha filha, ou estou vindo porque Cristo me atraiu? Ah, não, eu vou para a igreja porque eu sou uma pessoa sozinha, e lá eu tenho um monte de gente para conversar. Não é ruim, é legal. Mas será que eu estou vindo aqui, sentando num banco, pelo motivo certo? Será que eu vou ser apenas um mero espectador do reino de Deus? Como eu falei lá atrás, será que a gente vai ficar aqui como uma sala de espera? Não, meus irmãos. Isso aqui não é uma sala de espera. A gente sabe disso. Mas nós não devemos deixar que o inimigo coloque na nossa cabeça que isso é coisa comum, todo mundo faz, todo mundo recebe propina, todo mundo tira a multa de um jeitinho lá, né? Enfim, meus irmãos, isso não pode entrar na nossa mente, no nosso coração. Qual a temperatura da igreja? Qual a temperatura da igreja? Será que eu estou deixando o velho homem morrer? O Wallace que gosta muito de falar sobre o velho homem, né, Wallace? Sobre o velho homem. Será que eu estou deixando o velho homem morrer? Será que a cada dia... rolou até na internet aí, eu nem me lembro quem foi que colocou, mas falando assim: eu achei que eu tinha matado o velho homem, mas ele está vivo ainda. Eu tenho que matar esse velho homem todos os dias. Eu tenho que todos os dias buscar a Cristo, buscar a Deus, porque eu necessito dele todos os dias. Esse velho homem está aqui, querendo sair. Lembra do Alien? Querendo sair, querendo... É isso. O velho homem quer sair de qualquer jeito. Só Cristo pode segurar esse velho homem. Só Ele que detona esse velho homem. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos ter uma intimidade com Ele. Precisamos buscá-lo. Precisamos deixar de fazer, não entendo errado, tá? Deixar de fazer desfiles na igreja, desfile de roupa, né? Vim mostrar meu look e tal, vim só bater um papo, vim só, né, fazer tipo, não tem aquele clube social? Aí eu vim aqui fazer um clube social, o dízimo é a minha mensalidade, está tudo certo. Meus irmãos, até onde Cristo vai aceitar isso? Até quando Ele pode aceitar essa situação? Da igreja de Laodiceia, faltava isso aqui, fiozinho de cabelo. É claro que é em Apocalipse, livro da Revelação. Mas, meus irmãos, isso serve muito para a gente. A gente não pode olhar para as riquezas desse mundo e deixar que isso invada o nosso coração de forma que atrapalhe a minha vida com Cristo. Atrapalhe meu envolvimento com Cristo, atrapalhe meu envolvimento com meus irmãos, com a minha comunhão, com o trabalho que me foi dado. Ele me deu um trabalho para cada um de nós aqui, vá, discipule, batize. Cada um de nós temos esse trabalho. Mas eu não sei fazer. Sabe, Ele vai te capacitar. O manual está aqui, Esse é o manual. Um versículo. O que você precisa saber é que Deus te amou de tal maneira que Ele deu o seu único filho, que Ele morreu por você,
derramou o seu sangue por você, por mim, por todos nós. Você precisa saber. Tem mais coisas? Tem, claro. Mas o amor de Deus é muito grande. É grande demais. E a gente fica vivendo um tempo de graça. Outro dia eu estava lendo antigamente eram cartas que eram enviadas, né? Um envia carta para o outro, aí o outro respondia com carta, e respondia por carta para o outro, e ia. Um bate-papo sobre graça livre. A graça é para todos, não é? Mas quem vai receber essa graça? Quem escolhe? Quem decide? Sou eu? É você? É o pastor que decide? Meus irmãos, qual a temperatura da igreja? Qual a temperatura da igreja? O morno hoje, nós estamos sendo chamados, estamos sendo convocados a olhar para dentro de nós e pensar, qual a temperatura que o meu coração está diante de Cristo, diante de Deus? Será que ele está na temperatura certa? Será que eu estou buscando ele o suficiente? Será que eu estou lendo a palavra de Deus o suficiente? Será que eu oro o suficiente? Qual a temperatura do meu coração? Quando eu me achego até Cristo, como o meu coração fica? É indiferente? Não faz diferença? Porque se a gente olhar para o morno, pensa comigo, tudo que foi frio pode ter se tornado quente. E aquilo que foi quente pode se tornar morno. Ou frio pode se tornar morno. Ali não está isentando ninguém. Aquele que está quente pode ser morno. Porque é aquela questão de quando está com os olhos em Cristo, você não vai afundando. Porque as tempestades, tudo vão acontecendo ao seu redor, vão acontecendo, mas você está com seus olhos fitados em Cristo. E você continua caminhando sobre as águas junto com Ele. Ele fala, vem até mim. Você vai. Mas tira os olhos dele. Você começa a afundar. A palavra de Deus nos mostra isso. Meus irmãos, o morno não herdará o reino dos céus. Jamais vai desfrutar de uma vida plena em Cristo. O morno está fadado a uma existência de engano e de vaidade. Quando eu estava fazendo esse estudo aqui, logo me lembrei de Josué. Os homens estudaram Josué, lembra, senhor Edio? Nós estudamos Josué, né? E quando ele chega lá no finalzinho do capítulo, do livro, no capítulo 24 lá, no versículo 15, depois de ter entrado na terra prometida, de ter batalhado, de ter lutado, ter acontecido tantas coisas, Deus ter utilizado o clima a favor do povo, Deus ter utilizado animais a favor, Deus ter feito tantas e tantas coisas. Aí chega no final, Josué tem que falar, olha o que Josué teve que falar para o povo. Josué 24:15. Porém, se vós parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, e cuja terra habitais. Agora a última frasezinha nos diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que você quer fazer, não importa se você quer adorar outros deuses, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Esse deve ser o nosso sentimento. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Logo eu lembrei de Josué, que Josué estava ali no meio daquele monte de povo. Se ele começa a olhar para o lado, se ele não toma a decisão dele, a postura dele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Até a família dele podia, né? Mas ele sabia ao Deus que ele servia. E nós sabemos ao Deus que nós servimos. Todos nós aqui sabemos. O que nós devemos parar para pensar é, qual a temperatura do meu coração quando eu me achego a Cristo? Será que ele só aquece quando eu entro daquela porta para dentro? Será que o meu coração aquece quando eu estou perto de alguém, né, que está com a Bíblia na mão, meu coração aquece na hora, porque, né, estou perto da palavra de Deus, por osmose, sei lá.
Onde está o meu coração? Onde está o seu coração? A quem você quer servir? A quem eu pretendo servir? A quem me atraiu até Ele? Porque já não passa a ser mais uma escolha, né? Eu fui atraído por Ele. Ele me trouxe até Ele e falou: olha, você é meu filho agora. Será que a gente prefere servir as riquezas desse mundo? Ou a Cristo Jesus? A gente tem que se posicionar diante desse mundo tão difícil, que apresenta tantas coisas para a gente, né? Tantas e tantas coisas. Para homens, para mulheres, para todos. Apresenta as coisas que às vezes você olha e fala assim: meu Deus, eu não vou aguentar, não vou suportar, eu vou ceder. Mas não ceda, meu irmão. Não ceda. Aqueça o seu coração em Cristo Jesus todos os dias, todo momento. Se achegue a Ele, repetindo, através da tua palavra, através da oração. Traga para perto de você pessoas que tenham esse mesmo sentimento, que querem buscar a Deus. Eu falo isso muito para a Bruna. Bruna, traz pessoas para perto de você que querem agradar a Deus. Nós temos que ter essas pessoas perto da gente. A Bíblia já nos fala, em Salmos, não se assente na roda dos escarnecedores. Será que a gente está se assentando na roda dos escarnecedores? Será que a gente está ceando com eles as refeições, os manjares dessa terra, desse mundo? Quando eu falo refeição, não estou falando só de comida não, meus irmãos. Estou falando de tudo, os desejos do meu coração, da vontade de sair por essa porta, sair gritando, sei lá. Mas, para acalmar o seu coração, Deus nos dá um conselho. Excelentes conselhos, que só Ele pode dar. Vamos voltar para o texto? Apocalipse, no versículo 18, até o 22, eu vou ler até o resto aqui, porque é rapidinho. O conselho de Deus é o seguinte: portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei na sua casa. E nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de sentar ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se tem ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso muda tudo. Esse conselho muda tudo. Muda a minha história, muda a sua história, muda a história de pessoas que a gente nem pode imaginar que Deus pode mudar. Ladrões, sei lá, tem tantas situações que a gente olha para a pessoa e fala assim: você não tem jeito. Mas para Cristo, para Deus tem. E a gente se esfria. Um domingo eu estou quente, outro domingo eu estou morno, outro domingo eu estou frio. Nós devemos nos achegar a Cristo e sentir o nosso coração se esquentar. E quando a gente se afastar da Bíblia, que o nosso coração não se esfrie, que o nosso coração continue se aquecendo, que isso vá remoendo em nosso coração, que a palavra de Deus, Ele nos diz, medite de dia e de noite. É para ler e meditar. O que eu quero te dizer, só o Espírito vai poder, o Espírito Santo de Deus vai poder revelar isso a você. Mas você tem que se achegar a Ele. Tem que buscá-lo. Rapidamente. Eu tenho certeza, meu irmão, seu coração vai aquecer. Você vai sentir o desejo de aquecer o coração do outro. Está perto e fala: olha, estou mudando, tem uma coisa diferente no meu coração. Eu quero que você partilhe isso. Eu quero partilhar isso com você. E vai, e partilha com um, e partilha com o outro. Mas o que Cristo nos diz é: compre ouro de mim. Eu já até citei esse texto, que é Mateus 6, 19, 21. Não ajunte as riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, mas onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas nos céus, onde a traça e a ferrugem não pode destruí-las, e os ladrões não podem roubá-la.
e roubá-las. Pois onde estiver as riquezas, as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Aí eu, estudando um pouquinho mais, eu olhei para o texto de 1 Coríntios, capítulo 3. Aí ele está falando ali do arquiteto, né? Quando ele fala assim, alguns usam ouro, prata ou pedras preciosas para construir em cima dos alicerces. O alicerce que ele está falando aqui é Cristo, nesse texto. E ainda que outros usem madeira, capim ou palha. O dia que Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, vai mostrar. Pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construiu em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Essas são as riquezas que Cristo quer que você ajunte nos céus. É cumprir o seu mandato. Mateus 28, Mateus 22, a grande comissão, o grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Discipular, evangelizar. Igreja com propósitos. Ah, mas eu venho na igreja só para cantar. Vem, meu irmão. Seu coração vai aquecer. Em algum momento, seu coração vai aquecer mais ainda. Você vai querer se achegar a Deus cada vez mais. Ele deu o primeiro passo até você. Te alcançou. Irá nos vestir roupas brancas. E o mais legal de todos aqui para mim, claro que todos têm uma grande importância. Mas quando ele fala em colírio, cara, comparar colírio de Cristo. Aí eu fiquei me lembrando, Cristo curou cego, ele usou a saliva, misturou, jogou no olho. Ele falou, agora como é que você está vendo? Eu estou vendo homens como se fossem árvores andando. Aí passou de novo e falou, não, agora eu vejo perfeitamente. O colírio é o cuspe de Cristo? Não, não estou falando isso. Cristo é o colírio. E sabe onde está o colírio de Cristo? Está aqui, ó. É a Bíblia. Quando a gente começa a olhar para a Bíblia, ela vai expor quem nós somos, quem eu e você é. Ela vai começar a expor, ela vai começar a limpar os nossos olhos, a tirar a trave dos nossos olhos, vai mostrar, olha, você é isso. E você precisa ser assim. Porque eu desejo que você seja assim. Limpa o seu coração. Você só vai conseguir fazer isso já chegando até a mim. Meus irmãos, igreja atualizada na ação, qual a temperatura da igreja? A igreja somos todos nós. Essa junção de todas as pessoas. Eu sou o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. Qual a temperatura que o seu coração deve ter com o Espírito Santo de Deus dentro de você? Isso deve queimar em nós. Isso deve aquecer de forma que você ficar... Ah, Vinícius, falando assim é fácil. Não é. Estou falando que é fácil, não. Porque buscar a Cristo, seguir a Cristo, não é fácil. Fácil é jogar bola. Não estou falando que não pode. É jogar bola, é juntar tudo. Ah, vamos jogar bola, vamos. É fácil. Ah, vamos, sei lá, vamos passear na praia, vamos, é fácil. Todo mundo vai para a praia. Agora segue a Cristo. Principalmente alguém que teve uma vida um pouco diferente, um pouco deturbada, uma vida que desagradava totalmente a Deus, totalmente a Cristo. Essa pessoa, todo mundo vai olhar para ela e falar assim, você? Mas esse não deve ser o nosso olhar. Nós devemos ter um olhar de uma igreja que se atualiza a nação, principalmente. É isso que é o propósito desses estudos, que a gente se atualize na ação. Que nós olhemos para Cristo de uma maneira diferente. Não que vá mudar, que Cristo vai ser diferente, não. Mas como nós estamos olhando para Cristo? A gente está vindo aqui só dando uma olhadinha de ladinho e indo embora? Meus irmãos, os mornos serão vomitados da boca de Deus.
Nessa noite eu fiquei refletindo muito, até comentei já com o pastor, esses estudos para mim estão sendo maravilhosos. Está mudando muita coisa, né? E tem que fazer isso. Tem que me alcançar, tem que te alcançar. Ah, mas de vez em quando sai algumas coisas mais pesadas, mais duras? Sai. Não tem jeito. Cristo é amor, mas também, ele, igual o texto já fala, eu vou castigar, eu vou corrigir quem eu amo. Não se engane, eu também estou sendo corrigido. Todos nós estamos sendo corrigidos. Como eu estou chegando, me achegando até Cristo. Como o meu coração deve estar na presença de Cristo. Quando eu falo na presença de Cristo, parece que é só quando vem na igreja, né? Não. A nossa vida deve ser um altar permanente na presença de Cristo. Todos os dias, todos os minutos, todos os segundos. Eu gostaria de convidar você, cada um de nós aqui, olhar para dentro de cada um, olhar para a gente e falar assim, ó Deus, Cristo, aonde eu preciso de um puxãozinho de orelha? Me dá um puxãozinho de orelha, que eu sei que você vai me dar mesmo, então vamos encurtar o papo. Puxa aí, porque eu estou errado, assumo o meu erro, confesso o meu pecado. Mas o fato é, você não pode, jamais vai conseguir ter uma vida agradável aos olhos de Deus, afastado de Cristo. Nosso coração vai esfriar, a ponto de ficar morno. E não é isso que Deus quer para nós. Os mandatos que Ele nos deu, mostra que é totalmente diferente disso, né? Olha, vocês só vão sair quando o Espírito Santo de Deus cair sobre vós. Você não vai sair falando de qualquer jeito de mim, não. O Espírito Santo de Deus vai te guiar. Ele vai te levar aonde quer que eu quero que seja levado. Mas, meus irmãos, devemos pensar e refletir. Qual a temperatura que Deus se agrada de uma igreja atualizada na nação? É o convite que eu faço a cada um de nós nessa noite. Amém? Pastor Wellington. Joia. E pensando no que o nosso irmão está falando, 2 minutos para você refletir numa coisa aqui. O que causa essa mornidão na gente? O que pode causar? Ele deu alguns exemplos aqui, eu vou citar apenas 2, lembrar apenas 2 aqui, da pessoa, por exemplo, que ele falou que vem para a igreja para ficar perto de um familiar, perto da filha, no caso aqui, né? Ficar perto do filho. Eu não sei, talvez a gente ajude essas coisas a acontecerem, porque a gente, apesar de estar com Cristo, fala pouco dele, realça pouco o brilho que ele é, o poder que ele tem. Então, quando alguém falar com você que está indo para a igreja por causa de alguém, você fala assim, ótimo, vá mesmo. E você vai encontrar algo mais importante que seu filho lá, que é Jesus. Outro exemplo que eu gravei também, que ele falou, da pessoa que vai, vou para a igreja porque ali tem uma galera para bater papo. Ótimo, não tem nada de errado bater papo. Mas o que não pode é deixar de conversar com Jesus. E às vezes a gente valoriza isso mesmo, né? As pessoas, a gente, sem querer, estimula isso. Porque a gente também conversa tão pouco com Jesus, se aproxima tão pouco dele, que quando a pessoa fala um negócio desse, a gente acha bonito e pronto, e não tem nada que acrescentar ali. Às vezes a gente está morno, né? Fiquei me perguntando se eu não estava desse jeito. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar. E vamos pedir ao Senhor que continue nos conduzindo e faça de nós cada vez crentes quentes, né? No sentido da Bíblia, tá? No sentido da Bíblia. Não pode ser crente quente de outro jeito, não. Tem que ser do jeito que a Bíblia fala aqui. Ô Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos demais ser encontrados, aprovados diante do Senhor. Então, se nesse momento o Senhor olhar para a gente e ver que a gente está frio, nos aqueça. Se tivermos mornos, nos balance, nos faça perceber isso e arrepender dessa postura diante do Senhor, com sinceridade, com temor,
com o desejo de realmente experimentar algo do Senhor diferente, porque nós queremos viver para te agradar. E a nossa presença nesse mundo não vai ser eficaz, não vai demonstrar o que o Senhor é se a gente viver uma vida menos, mais ou menos, uma vida morna, uma vida fria. Então aquece o nosso coração e faz o que for preciso para que isso aconteça. Nós queremos, nós pedimos, nós imploramos o Senhor que faça isso com a gente, em nome de Jesus. Amém.